Olá, você que me segue no Play História. Eu sou o professor Macari e no vídeo de hoje nós vamos entender por que a família real portuguesa vir da Europa para o Brasil foi extremamente importante para a independência do Brasil. O famoso período joanino, que vai de 1808 até 1821. Historicamente, nós sabemos que não há registros até a chegada do príncipe regente de Portugal, Dom João, de reis que vieram para o Brasil ou vieram para qualquer região das Américas. Por que isso não acontecia? Geralmente, os monarcas europeus tinham seus representantes, os governos gerais no Brasil ou até mesmo aí os vice-reis que tinham aí por toda a América Latina. O fato é que o príncipe regente Dom João, porque ainda a sua mãe estava viva, ele era filho da rainha de Portugal, Dona Maria, considerada a louca, e por conta disso, seu filho, Dom João, estava regendo o governo português. Estava ocorrendo algo muito importante na Europa, as famosas invasões napoleônicas. Napoleão havia dominado muitos países europeus, e Napoleão tinha uma tentativa muito forte em dominar a Inglaterra, porém isso não se concretizava. Napoleão, então, em 1806, resolveu estabelecer o famoso bloqueio continental. Todos os países europeus estavam proibidos de negociar com a Inglaterra. O objetivo disto tudo era bastante óbvio: enfraquecer a economia inglesa para assim Napoleão poder ter chance de invadir a Inglaterra e tomar o território para si. Acontece que Portugal tinha muitos negócios com a Inglaterra, e não só com a Inglaterra, ela tinha também dívidas com a Inglaterra e países aliados com a Inglaterra. A Inglaterra, por sua vez, não negociava apenas com países europeus, ela negociava com países das colônias, do Oriente e muitos outros países. Então ela conseguia se manter firme no comércio. A esperança de Napoleão ela foi frustrada quando Portugal, depois de um dilema muito grande, ele decide não obedecer às ordens de Napoleão. Ao contrário, Portugal vai continuar aliado com a Inglaterra. Só que isso gerou uma consequência muito grande. Napoleão decidiu então invadir Portugal. Para que o rei de Portugal não sofresse essa consequência de forma direta, ele vai reunir toda a sua corte, sua família, intelectuais, pessoas importantes de Portugal e, com a ajuda da Inglaterra, embarcarão em 36 navios e fugirão literalmente das invasões napoleônicas para as Américas, colônia portuguesa que era o Brasil. Então, isso foi uma das principais causas de Dom João ter saído da Europa, vindo com toda a corte portuguesa para o Brasil. Dom João não vem direto para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, ele vai a Salvador primeiro, e lá ele toma uma decisão muito importante em janeiro de 1808. Ele resolve abrir todos os portos brasileiros para as nações amigas. Em outras palavras, o Pacto Colonial, que estabelecia que a colônia só poderia negociar com a sua devida metrópole, no caso o Brasil com Portugal, isso cai por terra. Então, com o fim desse monopólio, o Brasil começa a perder as características de colônia. Isso é muito importante para a nossa independência, que ocorrerá tempos depois. A Inglaterra também vai se aproveitar disso, porque por conta de ter ajudado, ela vai ser favorecida então pelo Brasil, por meio do governo português, nos negócios dentro do Brasil. Por outro lado, Portugal também teria uma relação com todos os aliados comerciais da Inglaterra. Já em abril de 1808, alguns meses depois, é tomada também uma nova medida, a medida de liberdade industrial, ou seja, o livre comércio no Brasil. Isso significa dizer que manufaturas, pequenas fábricas poderiam ser instaladas no Brasil. Isso atraiu muitos estrangeiros. O fato é que a mão de obra no Brasil não era uma mão de obra especializada e, por conta disso, dificultava-se muito a ideia de industrialização do Brasil para poder vender para o mundo. Também existia a concorrência dos ingleses. Por esta razão, em 1810 foi estabelecido entre Portugal e Inglaterra o Tratado de Amizade entre as duas nações. A ideia é que o Brasil pudesse ser suprido pela Inglaterra, mas para isso
a Inglaterra precisaria ter alguns privilégios, principalmente nas questões de impostos no Brasil. A Inglaterra também batalhava para tentar acabar com o tráfico negreiro. Não era de bom tom para a Inglaterra ainda ter a questão da escravidão no Brasil. Outro detalhe importante é a ação da Inquisição Europeia no Brasil. Ela praticamente não ocorreria dentro do Brasil no aspecto de punições. Poderia extrair madeiras do Brasil e levar para a Europa. De certa forma, os dois lados acabavam sendo beneficiados, mas a Inglaterra acaba, é claro, se aproveitando de todo esse privilégio, encorpando ainda mais o processo industrial em seus territórios. Agora imagine o Rio de Janeiro, uma cidade com um pouco mais de 50 mil habitantes, receber todo esse pessoal vindo da Europa. É claro que algumas coisas precisariam mudar. Serão colocados nas casas de muitos da elite ali a famosa sigla PR, ou seja, Príncipe Regente, que vai ser interpretado por muitos, porque se tornou polêmico ter que desocupar suas casas para abrigar, acolher aí todos os portugueses europeus. Muitos liam essa questão do PR como ponha-se na rua. Mas o fato é que a corte portuguesa se instalou no Rio de Janeiro. O João também vai permitir que a educação, mesmo que de forma rudimentar, ela se amplie no Brasil, porque ele vai fazer então as escolas das primeiras letras. Nas casas, até mesmo dos professores, os alunos eles iriam numa sala modesta aprender a ler, aprender a escrever, aprender a matemática. Só que isso era algo exclusivo dos meninos até então. Por conta disso, vai se aumentar o número de pessoas alfabetizadas no Rio de Janeiro. A presença dos portugueses no Rio de Janeiro fez com que a cidade começasse a crescer bastante, mas aí começa a ter também problemas de saneamento básico, começa a ter problemas de fluxo de pessoas. Os problemas também se expandiam não só para o Rio de Janeiro, mas nas regiões circunvizinhas. Outras mudanças importantes foram as novas instituições que acabaram então sendo fundadas no Brasil, como por exemplo o próprio Banco do Brasil. Ele é fundado ali em 1808, 1809 ele vai estar em funcionamento para ajudar nas questões das finanças da corte. E Dom João vai permitir que o banco se expanda não só na capital, mas ele também vai para Bahia, Campinas, Porto Alegre. O Banco do Brasil passa a ser ali uma referência econômica para o governo. Foi estabelecido também os ministérios do reino para ajudar na administração da corte portuguesa no Brasil. E ainda, escolas de ensino superior, de medicina, anatomia, tudo isso aí vai fazendo com que o Brasil, gradativamente, neste período, tenha mudanças extremamente significativas. Até 1808, no Brasil, era proibido qualquer tipo de impressão de documentos, de jornais, de tudo que se pensasse em termos de imprensa. Então, é estabelecido no Brasil a imprensa régia, que, por conta disso, vai passar a imprimir os jornais, como a Gazeta do Rio de Janeiro. Foi criado também, em 1810, a Real Biblioteca Pública, onde vai se ter ali muitos livros. Então, é claro que isso era restrito à elite, mas eles terão acesso a livros que até então não ocorria isso. Foi estabelecido também a Escola de Belas Artes, artilharia, fortificações. Isso vai fazendo com que o poderio militar no Brasil vá se estabelecendo. O Horto Real, o famoso Jardim Botânico, também é instituído. Isso é importantíssimo para a questão da flora no Brasil. E uma das grandes mudanças também, em 16 de dezembro de 1815, foi a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e ao território de Algarves. Veja só, o Brasil, em 1815, ele deixa literalmente de ser colônia e passa a ser um reino com todos os elementos de um reino, como é o reino português. Vale lembrar então que 7 anos depois, quando o Brasil ele fizer a sua independência, ele não está mais na condição de colônia, ao contrário, ele é um reino. E a independência terá como um dos elementos principais a não querer voltar mais à condição de colônia. Por isso, isso foi muito favorável à independência do Brasil. Em 1816, Dona Maria, a louca, ela vai falecer. E com a morte dela, em 1818, Dom João, ou o príncipe regente Dom João, passa a ser então
o rei Dom João VI, rei do Brasil, ou da corte portuguesa no Brasil. No período joanino, houve também a missão artística francesa. Estrangeiros franceses, eles vêm para o Brasil aqui e começam a investir na arte, na cultura, na literatura, na arquitetura. Tudo isso daí vai fazendo com que o Brasil cada vez mais ele fique com um aspecto de um reino, claro, português ainda. Outros estrangeiros vêm para o Brasil, como por exemplo o naturalista Auguste Saint-Hilaire, importantíssimo, porque ele vai registrar ali muitas coisas da flora brasileira que passa a ser visto com grande importância para o conhecimento científico no Brasil. Ainda nas artes, nós temos também Jean-Baptiste Debré. Ele vai registrar, vai fazer pinturas importantíssimas, claro, na perspectiva dele, mas do Brasil da época. As questões de escravidão, as questões da flora, as questões das situações urbanas, as questões, é claro, das divisões sociais que eram muito claras entre os escravos e a elite. E tudo isso acaba sendo registros documentais importantíssimos para conhecermos muito bem um pouco da história do Brasil naquele momento. Mas nem tudo são flores. Muita gente no Brasil estava descontente com a forma de governo da monarquia portuguesa. Por quê? Por exemplo, no Nordeste, em Pernambuco, nós teremos a famosa Revolução Liberal Pernambucana em 1817. Os pernambucanos estavam aborrecidos com o governo de Dom João porque se concentrava muito na região sudeste e acabava que o Nordeste ficava, entre aspas, meio que esquecido. Eles pagavam impostos caríssimos e isso não era, de certa forma, retribuído por parte do governo de Dom João VI. Então, os liberais acabaram organizando ali uma revolta separatista, liberal, a fim de se separar da coroa portuguesa ainda dentro do Brasil. O Nordeste brasileiro, no período colonial, ele tinha muitos engenhos, havia muito investimento por questão do açúcar. Com a falência da indústria açucareira no Brasil, o Nordeste acaba meio que ficando esquecido. Então, isso vai fazer com que as ideias liberais fluam muito mais, as ideias republicanas. Grupos, não só da classe média, mas também de populares, acabam se unindo ali, querendo fazer de Pernambuco uma república, diferentemente do governo que existia no Sudeste, que era um governo de uma monarquia. Esses grupos, com muitos apoios, eles acabam derrubando literalmente o governo de Pernambuco. E começa ali a ideia de fazer de Pernambuco uma república, ou seja, um país republicano dentro ainda do Brasil, mas é claro, totalmente desligado do governo português que estava mais concentrado no Sudeste. A Revolução contou com um grande líder, o Frei Caneca. Ele acabou tendo muitos apoiadores. As ideias ali de, entre aspas, liberdade, não incluía, por exemplo, o fim da escravidão, mas dava uma certa liberdade a mais para o povo, que a elite acabava sendo muito mais beneficiada com tudo isso. A Revolução Liberal Pernambucana acabou influenciando outras regiões do Nordeste. Tudo isso fez com que, no futuro, outras rebeliões acabassem acontecendo. Mas o governo português tratou de reprimir com muita dureza, enforcando alguns, prendendo outros, embora logo mais adiante eles tenham um perdão real, mas muitos foram condenados ali por conta desta rebelião. O fato é que mesmo eles não tendo sucesso na República Pernambucana, as ideias perdurarão para o futuro, que vai fazer com que novas rebeliões aconteçam. A Revolução Pernambucana de 1817 é considerada a última revolta antes da independência do Brasil. Com a derrota de Napoleão Bonaparte em 1815, o rei de Portugal deveria, pelo Congresso de Viena, voltar para suas legítimas fronteiras pelo princípio da legitimidade. Mas Dom João parece que não queria realmente fazer isso. Então, com a elevação do Brasil na condição de reino, Dom João necessariamente não precisava ir para lá. No entanto, ocorre lá em Portugal, com ideias iluministas também, a famosa Revolução Liberal do Porto, em 1820, uma revolução bastante semelhante à que aconteceu em Pernambuco, só que agora acontece lá. E lá eles exigem que o poder do rei português seja diminuído, seja limitado. E não só isso, eles também querem, a elite portuguesa, que o Brasil volte à condição de colônia. Para tanto, Dom João teve que ir para lá.
Mas ele deixou tudo muito bem estabelecido aqui para a possibilidade de seu filho, Dom Pedro, que se tornará o primeiro imperador do Brasil, a declarar a independência do Brasil, se necessário. A Revolução Liberal do Porto, ela acabou fazendo com que o absolutismo português cessasse e estabelecesse em Portugal uma monarquia parlamentar, o que dividia totalmente o poder do rei. O rei de Portugal, então, ele sai do Brasil, mas ele esperava-se que saísse com todos os seus familiares, com toda a sua corte e voltasse para Portugal. Mas ele deixou ali o seu filho Dom Pedro, com 22 anos, no Brasil como príncipe regente. E acabou levando todo o ouro, todos os metais preciosos que tinha no Brasil, depositados no Banco do Brasil, também foram levados todos para Portugal. Dom Pedro, então, começa a sofrer muitas pressões também para ir para Portugal. Forma-se no Brasil, então, um partido português que defendia a causa de Dom Pedro ficar estabelecido no Brasil. E ela foi apoiada ali por um que vai ser considerado o patriarca da independência, que é José Bonifácio. Porque, na verdade, os portugueses, a elite portuguesa lá na Europa queria recolonizar o Brasil. Então, Dom Pedro estava num dilema, estava sob pressão tanto da elite portuguesa para que ele retornasse, quanto da elite brasileira para que ele ficasse no Brasil e declarasse no Brasil a independência. O dia 9 de janeiro de 1822, então, ficou conhecido como o Dia do Fico, onde Dom Pedro ele vai falar a famosa frase: se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E ele vai se tornar o protetor do Brasil. Acontece que havia muitos portugueses no Brasil que eram favoráveis às cortes portuguesas e contra Dom Pedro. Nesse caso, Dom Pedro fez com que todos os portugueses, militares portugueses, fossem expulsos literalmente do Brasil e eles voltassem para Portugal. Foi decretado então no Brasil o chamado Cumpra-se, onde todas as vontades, o que as cortes portuguesas queriam que o Brasil obedecesse, só seriam obedecidas sob a aprovação de Dom Pedro. Fora isso, ninguém obedeceria mais a Portugal. Em junho de 1822, Dom Pedro então convoca uma Assembleia Constituinte. A ideia era fazer uma Constituição para o Brasil e decretar a independência do Brasil. Finalmente, com a ajuda da princesa Leopoldina e de José Bonifácio, Dom Pedro ele vai decretar a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. O importante é que se entenda que a independência do Brasil ela ocorreu por meio de um processo, que ela acaba acontecendo desde a saída da família real, da corte portuguesa, lá de Portugal, da Europa, para o Brasil. E no Brasil, com todas as mudanças que ocorreram por causa da presença da família real no Brasil, propiciaram então a independência do Brasil. Valeu, pessoal, continua ligadinho com a gente, se inscreva e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!